Uma sala grande é o ambiente ideal para receber amigos ou familiares. Ao contrário do que muitos pensam, o ambiente grande abre um leque de possibilidades na decoração. E hoje você vai aprender a como valorizar ainda mais a sua sala grande, com várias inspirações e dicas para você. Então vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Decorar uma sala grande não é uma tarefa tão simples como muitos pensam. A maioria das pessoas acreditam que decorar um ambiente pequeno possa ser mais difícil, mas vou te provar neste vídeo que não. Por isso convido você a ficar nesse vídeo até o final para você descobrir todas essas dicas que eu irei falar aqui. E por que decorar um ambiente grande pode ser sim um pouquinho complicado? Porque há muitos espaços livres e há um sério risco de a decoração ficar exagerada, caso você coloque muitos itens ali no meio do caminho. Ou ao contrário, a decoração pode ficar vazia e sem graça. Mas fique tranquilo, porque se você quiser fazer uma decoração bem equilibrada, uma sala chique e atemporal, anote todas essas dicas porque eu tenho certeza que serão muito relevantes para você. Mas antes de tudo, curta o vídeo aqui embaixo como forma de incentivo para mim, para eu continuar o meu trabalho aqui no YouTube. Se você puder, compartilhe com aquela pessoa que esteja precisando de ouvir essas informações. Às vezes é um amigo ou um parente que pretende construir ou reformar. Assim você estará ajudando ele e estará me ajudando também, contribuindo com o crescimento do canal. A primeira dica, pessoal, é relacionada aos revestimentos. Como que eu falo para você valorizar a sua sala grande com um revestimento de destaque em uma das paredes da sala? Bom, a primeira dica é você escolher aquela parede grande, a mais ampla da sua sala, de preferência oposta à porta de entrada, porque assim que a pessoa chega na sua casa, ela já dá de cara com aquela parede linda de destaque, né? Não é uma regra, mas é um conselho meu aqui para você. E como você pode preencher essa parede? Há diversos materiais muito bonitos. O primeiro deles que eu vou falar para vocês são as pedras. As pedras podemos encontrá-las com vários formatos, várias cores, texturas, como por exemplo, formato, a pedra bruta, que é aquela pedra com o formato dela bruto em 3D. Então é como se a pedra estivesse na sua parede, né? Ela só é lisa atrás, onde fará o assentamento, ou pode ser essa pedra lapidada, que é a pedra lisinha. E a paginação, pessoal, é em mosaico. Fica lindíssima aí numa parede. Essa parede pode ser a parede da TV, ou pode ser ao lado de uma sala de jantar, ou uma parede de uma escada mais escultural, pode ser uma escada de madeira. Se você mora em um sobrado, fica muito bonito. Inclusive, você pode fazer um jardim de inverno debaixo dessa escada. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição, que fala tudo sobre jardim de inverno. Fica bem elegante aí, contrastando com uma parede de pedra. E os três modelos que eu mais gosto, esse é o granito rústico bege, tem a pedra moledo, que está em alta tendência, ela é um pouquinho mais clara que essa cor, ou poderia ser a pedra São Tomé. Essas três as que eu mais indico para vocês. Agora, se você prefere um tijolinho brick, eu vou te indicar, pode ser vários formatos, tá? Mas esse é o tradicional, é o 7 por 23. Poderia ser uma tonalidade bem clarinha, como creme, ou travertino, mármore travertino também fica bem legal. Ou poderia ser um tijolinho um pouco menor nesse formato, está em alta também. Poderia ser nessa tonalidade de tijolinho cerâmico, a tonalidade cinza. São várias cores. E o mais legal desse tijolinho brick, pessoal, é porque possui uma espessura menor que a pedra, possui uma espessura de 1 centímetro, enquanto a pedra, há pedras aí que possuem 2 centímetros ou 3 centímetros. Agora, se você prefere uma textura mais marmorizada, eu vou indicar o porcelanato, mas aquela regrinha básica, né? A gente sabe que o porcelanato, aqueles muito demarcados, ficam um pouco artificiais, então eu vou indicar que você escolha aqueles porcelanatos com veios mais delicados, com a cor semelhante ao fundo do porcelanato, porque aí vai ficar bem elegante na sua sala. E você pode optar por aqueles grandes formatos, porque haverá menos juntas entre uma peça e outra.
dando um aspecto um pouco mais amplo dessa parede. Assim como os revestimentos, a pintura é uma excelente opção para você que quer economizar e fazer uma parede de destaque. A gente sabe que há várias tonalidades, várias cores. As cores que estão em alta tendência são aquelas tonalidades um pouco mais terrosas, né? Um terracota, uma cor areia numa textura, ou poderia ser um cimento queimado bem clarinho. Pessoal, o cimento queimado, que é uma tonalidade mais fria, voltada para o cinza, contrasta muito bem com tons amadeirados mais quentes. Essa dupla é um excelente casamento, né? A tonalidade mais fria do cinza com uma tonalidade mais quente do amadeirado, que pode ser um carvalho, até um nogueira, uma tonalidade um pouco mais quente, contrastam muito bem. A gente sabe que no círculo cromático há as cores quentes, que são elas vermelho, laranja, amarelo, e há as cores frias, como azul, o cinza, o verde, essas tonalidades um pouco mais frias. Então é uma excelente estratégia você escolher materiais que tenham um fundo com essa cor. Você pode contrastar a cor quente com amadeirado, que puxa um pouco do laranja, e a cor fria como o cinza, né? Que é essa tonalidade um pouco mais fria. Então você poderia fazer esse contraste. Você também pode apostar numa tonalidade para encurtar as paredes, como por exemplo um preto. O preto é uma cor que transmite a sensação de poder, de luxo, e numa sala grande funciona muito bem. Mas lembre-se que o preto ele absorve a iluminação natural, então aquele ambiente vai ficar um pouco mais escuro. Talvez você precise inserir mais iluminação artificial nessa sala para ficar um pouco mais aconchegante e ficar bonita, elegante. Agora, o branco, a gente sabe que reflete toda a iluminação. O branco, ele amplia mais ainda o ambiente, né? Então é saber qual parede que você vai aplicar as cores. As tonalidades coloridas, ou o preto, ou o cinza, o cimento queimado. Poderia ser uma tonalidade colorida, mais viva, como um salmão, por exemplo, combina muito bem com o branco. Ou se você quiser destacar algum local da sua sala, como o hall de entrada, colocar um amarelo, uma pintura setorizada, ou setorizar uma sala de jantar, aplicar uma pintura mais cor pastel, como um rosa bem clarinho, aquelas cores que a gente chama de candy colors, né, que são aquelas tonalidades menos saturadas, bem clarinhas, como um verdinho bem claro, um azulzinho bem claro, um rosé bem clarinho. E as cores que estão bem altas para serem utilizadas em todas as paredes, pessoal, é uma textura areia, bem clarinha, que lembra esse design biofílico conectado à natureza, e o cimento queimado bem clarinho também, um cinza bem claro. Inclusive, as marcas, elas já fazem essas massas, né? Se chama massa de efeito pronta, que você pode comprar diretamente nas marcas e aplicar na parede. É super simples de ser aplicado. A terceira dica são as estantes. Elas são excelentes para preencher aquela parede que você queira dar um destaque, como por exemplo uma parede da TV, ou poderia ser uma parede que não seja a parede da TV, mas uma parede grande. E por que é tão interessante essa estante? Porque ela pode ter um desenho mais dinâmico, com nichos, um acabamento diferenciado, algumas portas ripadas, outros nichos vazios. Você pode brincar com o desenho dessa estante, pode ter um desenho bem dinâmico. Nessa estante pode ter um espaço bar ou um espaço café, uma adega climatizada, uma bandeja bar. Você pode explorar esses nichos com decorações como plantas suspensas, esculturas, quadros. Então é preencher essa estante para que ela seja o ponto focal da sua sala. Claro que eu não indico essa estante, pessoal, para salas muito pequenas, porque pode ser um elefante branco, como eu sempre falo aí nos meus vídeos de ambientes pequenos. Mas numa sala grande, essa estante funciona muito bem. E como eu falei, essa estante ela pode ter o desenho mais assimétrico, que dá a sensação de mais dinamismo, ou ela pode ter o desenho simétrico,
que dá a sensação de uma decoração um pouco mais conservadora, um pouco mais clássica. Tudo depende muito aí do seu gosto, do que você gosta mais. E você também poderia fazê-la ou com MDF ou com gesso acartonado. A gente sabe, né, que o gesso ele é muito versátil, porque você pode fazer armários, guarda-roupas, closets, forro, são várias possibilidades de execução com esse gesso acartonado e essa estrutura metálica, que é o chamado drywall, o sistema de drywall. Então você pode pedir para o seu gesseiro fazer essa estante com essa estrutura drywall para você. E ela pode ser branca ou você pode pintá-la também, da cor que você gosta. E já que eu estou falando sobre as estantes, os móveis maiores eles são excelentes para trazer mais conforto e eles são bem convidativos. Você pode escolher um ponto central da sua sala e utilizá-lo como ponto de partida para colocar os outros móveis ao redor. Por exemplo, um sofá grande que você tem aí na sua sala. Então, ao redor, você deixa um espaço de mais ou menos 80 centímetros a 1 metro para colocar outro mobiliário. E o mais legal de uma sala grande, pessoal, é que vocês podem brincar com os mobiliários, como por exemplo, pode ter um sofá grande, ao lado dele, acoplado a ele, pode ter uma mesinha lateral, na frente você pode colocar um puff, juntamente com uma mesa de centro, com outro formato, inclusive você pode colocar 2 ou 3 mesinhas de centro com alturas diferentes, formatos diferentes, criando uma composição legal. Claro, né, que o exagero não fica legal, mas se você souber fazer essa composição, fica bem harmonioso e bem estiloso também na sala. E você pode escolher de acordo com o seu estilo de decoração. Se você gosta de móveis mais orgânicos, você poderia colocar, por exemplo, uma mesa grande com um formato orgânico na sua sala, ou se você gosta de uma decoração um pouco mais rústica, apostar nesses móveis com madeira de demolição. Então aí é importante que você saiba qual o estilo de decoração que você mais gosta, porque aí você pega as inspirações, né, as fotos, as imagens dos projetos que você mais gosta, e aí você consegue se inspirar, né? Inclusive com esse vídeo também, tire aí algumas ideias para você conseguir se nortear nessa decoração. Mas é isso, é você prestar atenção no espaço de circulação confortável, que é mais ou menos 80 centímetros a 1 metro, e saber compor as alturas, os formatos que você vai colocar aí. E a quinta dica é explorar a madeira, mas eu não estou falando somente a madeira nos mobiliários, como também nos pisos, nas paredes, no teto. Perceba nesses projetos de salas grandes que a madeira ela é bem explorada na decoração, pessoal. Por quê? Porque ela traz mais aconchego. Ambientes grandes que são muito brancos, né, sem muitos revestimentos, causam a sensação de vazio, de uma decoração triste e também de uma decoração cansativa. Então a madeira ela vem para trazer esse aconchego, esse acolhimento. Então aposte na madeira, no teto, pode ser aquelas ripinhas de madeira, de MDF, ou se você quer uma decoração um pouco mais simples e fácil de ser executada, pode ser piso vinílico colado no teto, fica muito bonito. Você também poderia explorar a madeira no piso, com piso de madeira. O piso de madeira tem o taco, tem o piso pronto de madeira, tem o piso parquet, ou piso laminado, ou poderia ser um piso vinílico, ou poderia ser um porcelanato amadeirado no piso. A paginação pode ser em transpasse, ou aquela espinha de peixe, ou escama de peixe. Essas duas paginações estão em alta tendência. Ou também você poderia explorar nas paredes. Poderia ser uma parede de ponta a ponta com um painel todo liso amadeirado, fica lindíssimo. Inclusive aquelas divisórias com portas mimetizadas, que são aquelas portas que são ocultas, invisíveis, né, que a gente nem percebe que tem uma porta ali, está em alta tendência também. Então você que gosta aí dessa ideia de porta mimetizada, combina muito bem preencher um paredão ali da sua sala
com esse painel liso. O painel pode ser liso ou o painel pode ser ripado, né? Mas como o painel ripado as pessoas estão utilizando cada vez menos, por isso que eu vou te indicar o painel liso. E a próxima dica eu vou falar para você que é para qualquer ambiente, tanto os ambientes grandes quanto os ambientes pequenos, principalmente sala, que é um ambiente que a gente precisa ter mais aconchego. É a iluminação amarelada com temperatura de 3000 Kelvin de temperatura. Mas não estou falando somente, pessoal, da iluminação do teto, como também aquela luminária decorativa que pode dar um certo destaque na parede. Olha essas arandelas que lindas que eu separei para vocês. Há um modelo de eclipse, que fica muito bonito, dá um banho de luz na parede, fica bem elegante. Como também tem aqueles modelos minimalistas, mais fininhos, na cor preta, branca. Há também aqueles modelos com globinhos, que ficam muito esculturais numa parede, fica bem bonito. Tanto ao lado de uma estante, como ao lado de um sofá ou de uma poltrona de leitura. Falando sobre poltrona de leitura, você poderia colocar uma luminária de piso no formato arco, aquelas maiores. Elas combinam muito bem com salas grandes. Numa sala pequena, talvez não fique muito proporcional, mas numa sala grande, elas ficam muito bonitas e charmosas. E acima da mesa de jantar, você pode optar por um lustre um pouco mais imponente, ou um conjunto com diversos lustres menores, mas que no total da sua composição sejam mais chamativos. A decoração na sala grande, ela pode ser mais imponente, ela pode ser mais chamativa. A sétima dica é você utilizar de um artifício que a gente sempre utiliza nos projetos de ambientes grandes, que é colocar uma estante ou uma divisória que permita a passagem da iluminação natural. Então poderia ser uma estante com uma estrutura metálica branca, ou poderia ser outra cor, ou por exemplo, uma divisória em muxarabe, que é aquela estrutura quadriculada, que está bem em alta tendência também, ou poderia ser uma outra divisória, por exemplo, uma porta de correr com vidro transparente, uma porta de correr com uma estrutura de ferro, ou poderia ser uma estrutura de madeira, ou uma estrutura de alumínio. Aí depende muito do estilo de decoração, né, que você escolheu para a escolha de qual modelo de divisória ou qual modelo de estante que você vai colocar aí no projeto da sua sala. A oitava dica é o ponto de cor na decoração. Eu sempre indico que vocês escolham uma paleta de cores que seja coerente com o seu estilo e com o seu gosto pessoal. As cores, elas transmitem emoções na decoração, pessoal, por isso que é super importante você verificar o significado de cada cor. Por exemplo, o azul transmite mais a sensação de tranquilidade, o preto, a sensação de luxo, o vermelho, a paixão, o amarelo, a alegria. Então é importante que você saiba o significado por trás das cores. Você sabendo o significado de cada cor, aí você pode montar a paleta de cores da decoração da sua sala, que pode fazer, por exemplo, as tonalidades coloridas 30% da composição total da decoração, e os 70% podem ser as cores neutras, como o branco, o cinza, o fende, o preto, e aí você pode combinar, né, as tonalidades neutras com o colorido para que fique uma combinação bem harmoniosa. E uma dica bem prática para você que gosta de uma decoração mais atemporal, cores mais neutras, é inserir a cor em detalhes na decoração, como por exemplo almofadas, mantas, quadros, esculturas, essas coisas um pouco menores, porque aí você vai trazer uma pitada de cor na decoração e ao mesmo tempo vai ter uma decoração bem clean e bem neutra. Agora eu vou falar sobre outro ponto chave para uma decoração lindíssima de uma sala grande, que é você apostar em boas decorações. Por exemplo, uma peça com design, uma peça mais arrojada, por exemplo, aquela poltrona Charlie Emmons, que é bem famosa, ou aquela poltrona Costela de Adão, alguma peça com design assinado, ou poderia ser uma peça mais imponente, uma mesa de centro mais imponente, uma mesa de jantar mais imponente, alguma peça que chame bastante a atenção na sua sala. Outras decorações que ficam interessantes em salas grandes, pessoal, é aquela prateleira que faz o contorno de toda a sala, mais ou menos na altura de uma porta, e acima
você pode colocar plantas pendentes, decorações, esculturas, porta-retrato, enfim. Aposte também em espelhos orgânicos, numa galeria de quadros na parede, vasos de piso, pode ser um vaso ou pode ser 2 ou 3, com alturas diferentes. Plantas no geral trazem a sensação de bem-estar. Incluir todos esses tipos de decoração na sala para trazer mais personalidade à decoração da sua sala. Para fechar o vídeo de hoje, vou falar sobre os tapetes e as cortinas. Tapetes coloridos são bem-vindos em salas grandes, viu, pessoal? Os tapetes coloridos mais utilizados são os modelos listrados e os modelos geométricos, claro, obedecendo aquela paleta de cores que você escolheu lá no início do seu projeto. É importante haver essa harmonia com o restante da decoração. Agora, quanto à escolha das cortinas, eu sempre irei sugerir aquelas tonalidades bem clarinhas, como branco, tons off-white, bege bem claro, em tecido, ou pode ser também nas persianas, persiana romana, persiana rolô. Você pode fazer a sobreposição de 2 cortinas, uma cortina de tecido com uma outra persiana de madeira. A madeira a gente já sabe que traz mais aconchego para uma sala grande, então fazer essa sobreposição de 2 cortinas também é uma ideia muito legal para uma sala grande. E essas são as dicas de hoje, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal e eu te encontro no próximo. Até mais!